Bem, até aqui nós falamos muito sobre os líderes e como eles são importantes para fazer com que as organizações se tornem longevas. Mas nós falamos apenas das qualidades, dos pontos fortes dos líderes. Agora eu quero comentar um pouco sobre os pontos fracos que muitas vezes se manifestam ao longo da carreira do líder. Eu quero deixar claro que os líderes não são super-heróis. Não é muito incomum a gente encontrar por aí alguns trabalhos que retratam o líder como se fosse um super-herói, como se fosse um semideus. Na mitologia greco-romana, semideus é o filho de um deus com um parceiro mortal. Normalmente o semideus é muito mais forte, muito mais inteligente que o ser humano comum. Mas isso é mitologia. Na vida real as coisas não acontecem dessa forma. Na vida real somos todos seres humanos e, como todo ser humano, nós temos as nossas fragilidades. Portanto, o ser chamado líder também tem suas fragilidades. Isso é absolutamente normal. O problema é quando esses pontos fracos começam a se acentuar e acabam atrapalhando a carreira do líder. É sobre isso que eu quero falar. A sabedoria popular nos diz que o poder corrompe. Apesar disso não ser uma regra absoluta, é verdade que em algumas situações isso realmente ocorre. Nós percebemos muitas vezes que os pontos fracos dos líderes acabam se acentuando ao longo das suas carreiras. Ao longo de toda a minha experiência, trabalhando com líderes de várias organizações e vários setores, eu percebi vários pontos negativos que são perniciosos às organizações. Mas dentro desses pontos negativos, dois sempre me chamaram muito a atenção. São dois pontos que impactam muito, de forma muito negativa. E é esses dois pontos que eu quero ressaltar para vocês. O primeiro desses pontos é o egocentrismo. Egocentrismo. A palavra egocentrismo, ela deriva do latim. E ela é uma junção do ego, que é o eu interior, com a palavra centrum, que significa o centro de tudo. Dessa forma, o egocêntrico faz do seu eu interior o centro de todo o universo. Para ele, só existe ele mesmo. O egocêntrico ele não se preocupa com ninguém. Ele está tão preocupado com seus interesses, com seus sentimentos, que ele não pensa nas outras pessoas. O egocêntrico ele não é empático. Ele nunca se coloca no lugar do outro. Por quê? Porque seus pensamentos só refletem seus desejos e suas próprias necessidades. O egocêntrico, de forma geral, ele realmente não pensa nas outras pessoas, mesmo naquelas pessoas que fazem parte do seu círculo mais próximo de relacionamento, por exemplo, a sua equipe. O egocêntrico jamais admite seus erros, jamais admite seus equívocos. Mais do que isso, o egocêntrico jamais admite que as suas ações possam estar causando impactos negativos para as outras pessoas. Pelo contrário, ele acha que problemas das outras pessoas são causados por elas mesmas, nunca por ele. Então, egocentrismo é o primeiro ponto negativo altamente impactante no líder. O segundo ponto que eu quero destacar aqui para vocês é a ganância. Ganância. A ganância realmente é um outro problema muito forte. Veja, nós sabemos que os líderes precisam ser ambiciosos. Um líder sem ambição, ele não cresce e, consequentemente, não faz crescer a sua equipe. Um líder ambicioso, ele precisa fazer com que todos cresçam junto com ele. Muita gente pensa que a ambição é um defeito, mas não, é uma qualidade, porque o líder ambicioso ele não está preocupado só com ele se preocupa com todas as pessoas que estão à sua volta. O líder ambicioso ele faz das suas conquistas a conquistas de todos, porque ele compartilha. O líder ambicioso utiliza a sua equipe para crescer junto. Ganância é o oposto. O líder ganancioso utiliza a sua equipe para crescer, mas depois ele a descarta. Ele realmente está preocupado apenas com ele mesmo. Enquanto nós dizemos que a ambição é uma qualidade, nós dizemos que a ganância é um vício. A ambição ela realmente constrói, mas o vício da ganância destrói realmente o líder. Bem, eu chamo essa mistura, que é uma mistura explosiva, altamente corrosiva, de síndrome da egonância. Egonância. Eu chamo de síndrome porque, para mim, a egonância é realmente uma doença. Uma doença que começa corrompendo todo o comportamento do líder e termina por corromper a sua própria moral. Acreditem, um líder que sofre dessa doença, ele nunca tem um final feliz.
Realmente, para ele, a situação nunca vai ser boa no final e principalmente para as suas organizações. Então, o líder que sofre dessa síndrome, de alguma forma, ele tem que tratá-la para poder curar. E vocês devem estar perguntando, mas existe cura para esse mal? Bem, eu falei exatamente sobre o egocentrismo e sobre a ganância, porque além de serem os dois pontos mais impactantes do ponto de vista negativo, é claro, também são aqueles mais difíceis de serem eliminados. Mas eu acredito que existe cura para a síndrome da egonância. E é isso que eu quero comentar então um pouco com vocês nesse momento.